Eu queria agradecer a vocês, você, Ulisses, o Fabiano, Graça, são fundadores do grupo, me chamaram para participar, fiquei muito honrado. E eu vou apresentar aqui para vocês um trabalho. Na verdade, esse trabalho foi uma sugestão para uma publicação fora do Brasil. Ele foi traduzido para o inglês, mas na tradução para o inglês ele perdeu muito. Então, eu reescrevi certas partes, pensando nesse evento de cá. Acontece o seguinte, que o trabalho tem 20 páginas, e eu optei por não fazer um resumo especialmente para hoje, porque ia empobrecer o texto. Me deu pena de mutilar o texto. Então, eu vou ler o texto até onde der. Aí, quando chegar na hora, a gente para e conversa a partir do que eu falar. E é uma pena, porque a última parte é a parte que eu falo de Platão, então é capaz dessa parte ficar de fora. Mas não posso fazer nada, é uma questão de organização minha. Então, eu vou dar início, eu vou ler o texto, vou ler uma parte do resumo, porque se não der tempo de eu falar tudo, o resumo segura a onda, né? Então, o projeto literário de Romanceiro da Inconfidência e a Vertente Clássica de Cecília Meirelles. Isso foi... a gente tinha uma preocupação, conversando com Graça, de estudar essa vertente, né? essa recepção dos clássicos no Brasil. E então surgiu a ideia de estudar Cecília Meirelles. Eu topei e me apaixonei por Cecília Meirelles. Eu não conhecia antes, então foi um encontro muito marcante para mim. Então, eu vou ler parte do resumo, que começa assim. O argumento central do presente estudo é o de que a referida aporia, a aporia a que me refiro, é a de quando Cecília Meirelles seria interessante eu ler tudo, né? Eu vou ler tudo, então. O presente estudo se ocupa em analisar a concepção poética de Romanceiro da Inconfidência, obras da escritora brasileira Cecília Meirelles, publicado em 1953. Em um estudo exposto em forma de conferência, em 1955, quer dizer, 2 anos depois da publicação do poema, intitulado Como Escrevi Romanceiro da Inconfidência, a própria autora expõe como concebeu o projeto do poema em causa, o dotando de um estatuto literário próprio. A poetisa menciona, nessa oportunidade, um impasse quanto ao modo de expressão a ser adotado no propósito de escrever sobre aspectos não ditos da Inconfidência Mineira, evento histórico acontecido no século XVIII, na então cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. O argumento central do presente estudo é o de que a referida aporia coloca em jogo o que se deve dizer e como se deve dizer. Nossa tese é de que há uma insatisfação em relação à modernidade, tendo como consequência a adoção de princípios poéticos antigos relacionados, respectivamente, na República de Platão e na Poética de Aristóteles. Temos como princípio que a concepção da obra em apreço fundamenta-se em um questionamento generalizado sobre o significado do fazer literário. Pretende-se mostrar que a dificuldade conduz a autora a uma investigação sobre o gênero apropriado à narrativa do que chama essencial expressivo da conjuração. Esperamos, assim, mostrar que, no ensejo de construir um marco fundador para a literatura no Brasil, o projeto de Romanceiro da Inconfidência regride ao grau zero do romance moderno. Então, eu escolhi uma epígrafe de Camus que me parece traduzir bem o espírito da construção do texto da Cecília Meirelles. E é uma frase, uma simples frase, com um significado muito profundo, muito crucial, tanto para Camus, como para Platão e como para Cecília Meirelles. E diz assim, l'art ne peut être un monologue. Quer dizer, a arte não pode ser um monólogo.
Então, Cecília Meirelles, artista da palavra. A apresentação de Cecília Meirelles como um vulto da literatura brasileira no século XX deve levar em conta o fato dela considerar a si mesma como uma artista da palavra. Em seu entender, o trabalho do artista consiste em buscar o essencial expressivo, pois, para ela, a arte não é feita de tudo, mas apenas de algumas coisas essenciais. Nascida no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, e falecida na mesma cidade em 64, Cecília Meirelles atravessou os diversos ciclos porque passou o modernismo na literatura brasileira, sem se engajar em nenhum deles. As palavras escritas por Otto Maria Carpo a respeito da escritora, transcritas abaixo, mostram que a produção poética da escritora causou perplexidade pelo fato de destoar do que se fazia em termos de poesia em seu tempo. Então, passo a citar Carpo. A senhora Cecília Meirelles é poeta inconfundivelmente brasileiro, escrito assim no original. Mas parece-me muito difícil enquadrar sua arte na evolução histórica da poesia brasileira. Sua arte não é parnasiana, nem pertence ao ciclo da Revolução Modernista, nem se enquadra em qualquer conceito possível de pós-modernismo. É a poesia que ocupa lugar certo dentro da poesia brasileira, sem ter participado da evolução dela. Eu vou soltar um pedacinho. A posição histórica daquela poesia não pode ser determinada pela demonstração de fontes, que sempre é hipotética. Então, termina a citação de Carpo. O comentário do crítico de origem austríaca aponta para questões ainda hoje não exploradas pelos estudiosos. Quais são essas questões? Qual o fundamento estético da obra de Cecília Meirelles? Que lugar atribuir na história da poesia no Brasil? Então, Cecília Meirelles não é uma poetisa, uma autora muito estudada, mas existem muitos trabalhos publicados recentemente na internet, alguns deles de grande interesse, mas essa pergunta permanece como não feita, não há tentativa de responder essa pergunta, coisa que eu me proponho a fazer aqui com vocês. Centrados na análise da poesia de Romanceiro da Inconfidência, desejamos mostrar que Cecília Meirelles manteve uma investigação sobre o fazer literário e que este questionamento a levou a uma dupla conclusão. Em primeiro lugar, tornou-se evidente para ela que seu tempo necessitava de uma poesia que reconhecesse a duração como valor. Em seguida, tornou-se patente que o fazer literário no Brasil tinha precisão de uma poesia que desse vazão à vocação paidêutica que ela julgava ser inerente à produção poética. Temos, nesse entendimento, dois pilares da sustentação de Romanceiro da Inconfidência. Essa base serviu de apoio para que a autora construísse uma obra, como observou Carpo no texto em cima, uma obra intemporal. Então, o segundo item seria a experiência singular. A experiência que Cecília Meirelles vivenciou em Ouro Preto. Então, Romanceiro da Inconfidência tem um projeto e uma história bastante peculiar. 2 anos após o aparecimento de sua primeira edição, portanto, em 1955, a autora deu publicidade a um texto em que detalhe sua poética. Esse escrito, intitulado Como Escrevi um Romanceiro da Inconfidência, tem uma forma de conferência e foi lido no primeiro Festival de Ouro Preto. O primeiro Festival de Ouro Preto não é um festival de inverno. Esse festival não teve o segmento.
O texto em questão configura uma espécie de guia de leitura do poema, ou conjunto de poemas, contendo informações sobre a concepção e o processo criativo da obra. Podemos entender que, por diversas razões, a autora achou por bem dotar o Romanceiro da Inconfidência de um documento singular, uma verdadeira certidão de nascimento, que permite aos estudiosos explorarem as bases estéticas e a estratégia narrativa da obra. Sensibilizada pela necessidade de construir uma narrativa sobre a Inconfidência, a autora antes de escrever qualquer coisa, ao estudo de um corpus extenso de narrativas. Ela consigna que os relatos que teve a oportunidade de estudar, então, não lhe pareceram contribuir convenientemente para uma narrativa tendo em consideração coisas, aí entre aspas, coisas eternas e irredutíveis, de ouro, amor, liberdade, traições, que, segundo ela, estão na origem dos acontecimentos passados em Vila Rica. Desde a constatação que as coisas eternas e irredutíveis, entre aspas, estiveram na raiz dos acontecimentos históricos, torna-se preciso empreender uma investigação em prol de um registro discursivo que leve isso em consideração. Anota a escritora. Aí é uma situação dela. 4 anos de quase completa solidão. Uma renúncia total às mais sedutoras solicitações, entre livros de todas as espécies, relativos ao especializadamente, assim mesmo, né, no original, século XVIII. Ainda pareciam curtos demais para uma obra que se desejava ao menos imperfeita possível, porque se impunha, acima de tudo, o respeito por essas vozes que falavam, que se confessavam, que exigiam quase o registro de sua história. Quer dizer, ela, assistindo os festejos da Semana Santa, ela ouviu vozes. Ela conta isso, pelo menos. Né? Mais do que a preocupação de contar aquilo que ficou de fora de narrativas de natureza jurídica, técnica ou literária, Cecília Meirelles procura diluir as fronteiras entre o discurso histórico e a literatura. A autora analisa os acontecimentos adotando uma perspectiva globalizante, fazendo uso do imaginário teatral quando sublinha a importância do cenário em que se deram os fatos, ou cosmogônica, quando salienta o equilíbrio do universo como paradigma para analisar os acontecimentos históricos. A escritora sente necessidade de tornar expressa o impasse do qual se originou a obra, em exame, escrevendo. Há um problema de palavras, um problema de ritmos, um problema de composição, quer dizer, um problema total. Né? Grande parte de tudo isso se realiza, de certo, sem a consciência do artista. É em decorrência natural de sua constituição, de sua personalidade. Por isso, tão difícil se torna, quase sempre, um criador explicar sua obra, própria criação. Quanto mais subjetiva seja ela, maior a dificuldade de explicá-la. No caso, porém, de um poema de mais objetividade, como Romanceiro, muitas coisas podem ser explicadas, porque foram aprendidas. A proporção que ele foi se compondo, que ele foi se compondo, e não que se foi sendo composto, pois, na verdade, uma das coisas que pude observar melhor que nunca ao realizá-lo foi a maneira por que um tema encontra
sozinho ou sozinho se impõe seu ritmo, sua sonoridade, seu desenvolvimento, sua medida. O comentário acima expõe a tessitura da aporia enfrentada por Cecília Meirelles. O problema que a atinge é um problema em relação ao logos, marcado por um lado pela falta de um arcabouço discursivo e, por outro, pelo desejo de narrar a Inconfidência de um outro modo, visando atender à demanda dos fantasmas do século XVIII que ela havia animando as festividades assistidas por ela. A autora conta ter ouvido vozes de espíritos que clamavam por cartaz, sugerindo que a falta de um logos, dando expressão a uma narrativa adequada em relação aos eventos por eles protagonizados no passado, cumprindo a função de um fármaco, era responsável pela manutenção de fantasmas em uma espécie de purgatório. Como é bastante conhecido, o período histórico em que se deu a Inconfidência é marcado por acontecimentos políticos e culturais sustentados por ideias iluministas, como a independência das 13 colônias americanas, que vieram formar os Estados Unidos da América do Norte, da Revolução Francesa. No Brasil, a riqueza gerada pela extração do ouro na província de Minas Gerais facilitou a circulação de ideias e também permitiu a disseminação de autores latinos na então colônia, dando margem ao desejo de liberdade e o fim da opressão política da metrópole portuguesa. O romance 57, né, dos sequestros de romanceiro da Inconfidência, dos sequestros. Cecília Meirelles registra tantos volumes de Horácio, de Júlio César, de Ovídio, compêndios e dicionários e tratados jurídicos sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios, e as sugestões perigosas de França e Estados Unidos, Maybe, Voltaire e outros tantos, que são todos libertinos. Esses versos atestam que a iniciativa da autora em escrever sobre o tema da Inconfidência repercute a penetração do ideário iluminista acompanhado pela leitura de autores latinos na então colônia portuguesa. O que eles não dizem, e temos a intenção de estudar no presente estudo, é que a decisão de escrever sobre a Inconfidência mineira passa pelo propósito de promover uma discussão sobre os rumos tomados pela literatura brasileira, sobretudo a partir da década de 20 do século passado, colocando em questão o significado de se fazer literatura no Brasil e a própria noção de cultura brasileira. Ao abraçar um projeto tendo como base narrativa, tendo como base a narrativa de fatos históricos, a poeta remonta, por outro lado, a antiga querela entre poesia e história. Desde as observações de Aristóteles na poética e, antes disto, das análises sobre a natureza da ficção pseudeia empreendidas por Platão nos livros 2 e 3 da República, o debate sobre o gênero conveniente à narrativa de acontecimentos passados ocupa um lugar central na reflexão de ordem filosófica. Cabe recuperarmos a célebre passagem da Poética de Aristóteles, na qual o Estagida pensa uma solução para a questão da concorrência entre poesia e história. Lemos no capítulo 9, que trata da universalidade do trágico e da diferença entre poesia e história. Aí é uma citação de Aristóteles, né, da Poética. É evidente, a partir do que já foi dito, também que a dicção do que aconteceu, isso não é a função do poeta, mas sim do que poderia acontecer e as coisas possíveis, segundo o verossímil,
ou necessário. Com efeito, o historiador e o poeta, não no dizer das coisas com metro ou sem metro, diferem, pois seria possível colocar nos escritos de Heródoto em metros, e ainda em nada seria menos histórica como metro do que sem metro. Mas diferem nisso, em o primeiro dizer as coisas que aconteceram, e o segundo, as coisas como poderiam acontecer, o poeta. Né? Por isso, a poesia é algo não só mais filosófico, mas também mais elevado do que a história. Pois a poesia diz, de preferência, as ações de modo universal e a história, as ações de modo singular. Então, a firme citação do Aristóteles na Poética. Né? Cecília Meirelles escreveu, dando a entender não somente ter conhecimento, mas não discordar da análise de Aristóteles no Passo da Poética que acabamos de ler. Então, vou citação da Cecília agora. Né? Neste ponto, descobrem-se as distâncias que separam o registro histórico da invenção poética. O primeiro fixa determinadas verdades que servem à explicação dos fatos. A segunda, porém, anima essas verdades de uma forma emocional que não apenas comunica os fatos, mas obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastando em seu mecanismo de símbolo com as mais inesperadas repercussões. A passagem da Poética que acabamos de ler prima por reconhecer a superioridade da poesia sobre a historiografia, tendo como horizonte um suposto conflito entre os gêneros. A solução apontada por Aristóteles para a concorrência dos diferentes modos de narrar orienta-se pela noção de que a capacidade da poesia abranger o universal a faz mais filosófica e, portanto, mais verdadeira do que o registro histórico, que estaria voltado para fatos particulares. A diferença entre os gêneros poesia e prosa historiográfica não é evidente e vem a ser preciso explicá-la, posto que, por um lado, se trata de dois gêneros narrativos e, por outro, não diferem esses gêneros em função da métrica. O mero fato, aí aspas, é uma citação que eu vou fazer do Jacinto, né? O mero fato de uma obra narrar, de uma obra estar escrita em versos, comenta Luiz Brandão, não é indício suficiente de que se possa considerar poética, bastando lembrar a distância entre Homero e Empédocles, o primeiro verdadeiramente poeta e o segundo fisiólogos, que escreve em versos. Fim da citação. Né? O mesmo estudo comenta que, segundo Aristóteles, o mesmo estudioso comenta que, segundo Aristóteles, é próprio do poeta fabricar, porém, relatos com vistas ao prazer. Torna-se interessante retermos que, para o autor da poética, é próprio da palavra poética ter sido fabricada ou produzida, sendo característico da poesia conter coisas e nomes fabricados pelo poeta. A inutilidade da poesia em relação à virtude, convém lembrar, foi motivo para a célebre censura de Platão a tradição poética que o precedeu. Quer dizer, eu gostaria que a gente retesse aqui essa passagem da poética que é sublinhada pelo Jacinto, que diz que a literatura, o poeta, e daí a literatura, ser próprio da literatura, é o fabrico de coisas, a produção de nomes
e coisas, né? E em vista ao prazer. Então, então eu citei a crítica de Platão à poesia, que é justamente sobre a inutilidade da poesia em relação à virtude. Ora, a concepção de Cecília Meirelles a opção de Cecília Meirelles pela poesia, quando se colocou diante dela a aporia sobre como narrar um não dito em relação à Inconfidência, à primeira vista, parece se enquadrar na análise contida na Poética de Aristóteles. Romanceiro da Inconfidência tem por base o singular, ou o que foi dito em narrativas de ordem jurídica ou historiográfica, que a autora informa ter estudado com afinco. De outra parte, a autora produz narrativas reunidas sob o título de romances, fabricando relatos que fogem ao registro técnico jurídico ou documental historiográfico. Além disso, há uma proposital ambiguidade relativa à eleição do gênero romanceiro. Trata-se de um gênero narrativo ficcional em língua vulgar, mas em verso ao invés de prosa, como acontece no romance. Embora, de acordo com o comentário de Aristóteles, o fato de ser escrito em verso ou em prosa não seja determinante do ponto de vista do gênero, o fato dos romances produzidos por Cecília Meirelles terem sido escritos em versos não deixa de causar certa estranheza e pode levar a alguma confusão, uma vez que a origem do romance está relacionada à narrativa em prosa. E temos em mente, por exemplo, Dom Quixote, que surge posteriormente. O romanceiro é um gênero do século XV e Dom Quixote veio para aparecer em 1605. Daí ser preciso prestarmos atenção na escolha do gênero romanceiro, que se conforma mediante a reunião de narrativas menores ou estanques nomeadas romances. Desta maneira, cabe o comentário de que a escolha do gênero empregado na narrativa de Romanceiro da Inconfidência tem o propósito de recuar ao grau zero de existência do romance moderno, no nítido intento de voltar à emergência das línguas românicas para dotar o fazer literário no Brasil de um relato fundador. A questão se complica ao verificarmos que a escritora escolheu um gênero diegético específico, comportando partes narrativas, épicas, líricas, dramáticas e até mesmo dialógicas. O romanceiro, como gênero, requer do leitor habilidade para transitar entre os diferentes gêneros do logos. Além disso, o romanceiro foge à classificação clássica dos gêneros discursivos. É verdade que, como costuma afirmar Luiz Brandão, todos os gêneros remontam ao Homero. No entanto, nem por isso seria lícito classificar o gênero escolhido pela poetisa como uma narrativa épica. O gênero eleito nos parece dotado de características próprias e relevantes o suficiente para que seja considerado em sua particularidade. Por si, a escolha da escritora é plena de significado. Suas consequências abrangem não somente o âmbito da literatura, seguramente o extrapolam, alcançando a esfera da filosofia da cultura. A autora analisa a realização do poema com o signo da objetividade. Aqui eu vou soltar uma parte. Não. Da objetividade. Sem conduto, descartar o lirismo. Essa dupla diretriz consiste precisamente a justificativa que a autora apresenta para a escolha do gênero romanceiro, em detrimento do cancioneiro,
como gênero para a composição dedicada à Inconfidência Mineira. A vantagem de Romanceiro, Cecília Meirelles explica, está em ser narrativo e lírico. Essa coalescência garante à escritora a possibilidade de ajustar a verdade histórica ao que chama de auréola luminosa de tradições e lendas, ou seja, ao mitos, como um discurso em todo ficcional, mas que contém alguma verdade. Uma citação da República 377A. Notemos que as duas palavras que formam o título da obra apontam para um discurso literário, uma para o discurso literário e outra para a história, como se o título, concentrado em dois polos distintos da palavra, a palavra poética e a objetividade factual da história, pudesse atrair o leitor para a possibilidade do fazer poético vir a romper a barreira entre ficção e verdade. A autora procura uma orientação sobre o proceder em relação à narrativa, o que para ela significa voltar à origem do romance moderno como gênero narrativo, numa nítida sinalização de que vinha a ser preciso uma revisão do fazer literário no Brasil. E aí passo para outro item. Nos cabe examinar como Romanceiro da Inconfidência fomenta uma ampla crítica à modernidade, e, mais especificamente, a produção literária derivada do movimento modernista brasileiro, tendo a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 22, como marco fundador. Não por acaso, a autora invoca o gênio protetor de Vila Rica em como escrevi o Romanceiro da Inconfidência. O chamado pelo gênio guardião de Ouro Preto constitui um inequívoco signo da literatura antiga a distinguir o trabalho de Cecília Meirelles do grupo dos modernistas, em torno do poeta suíço-francês Blaise Cendrars, no qual se incluía o casal Anita Malfatti e Oswald de Andrade, acompanhados de Mário de Andrade, todos altos representantes do movimento moderno, capitaneado por artistas da elite paulista em 22. O grupo se tornou legendário por ter protagonizado a redescoberta do Brasil em uma visita à cidade de Ouro Preto em 24 e fazer da cidade um tópico icônico das ideias sobre o Brasil e da dita brasilidade defendidas pelos intelectuais modernos. A autora de Romanceiro da Inconfidência não vê Ouro Preto com olhos de quem procura na paisagem barroco-oitocentista da cidade histórica de Minas Gerais qualquer coisa de novo e original, tipicamente brasileiro, como é o caso de membros da comitiva que ciceroneou Cendrars e encontrou em Ouro Preto as raízes da racionalidade. As raízes da nacionalidade. Lemos na abertura de como escrevi Romanceiro da Inconfidência. Um gênio singular protegeu desde o princípio Vila Rica. Fê-la surgir, prestigiosa e riquíssima, das curtas ondas de um riacho. Fábula maior que a própria Vênus, que nasceu prestigiosa no mar, do prestigioso mar. O gênio de que fala Cecília Meirelles não se encontra somente investido da função de guardião de Vila Rica, mas vem a ser ele mesmo o demiurgo de um hipotético mito fundador,
um relato superior ao mito que narra o nascimento de Vênus, ou Afrodite, que foi expelido do mar, conforme o relato de Hesíodo em Teogonia, e expressa imageticamente na célebre pintura renascentista de Botticelli, que veio a se chamar O Nascimento de Vênus. Desde a primeira linha de sua conferência, portanto, né, a autora expressa a aproximação entre a poética de sua criação literária e a Antiguidade Clássica. São dois períodos, a Antiguidade e a Renascença, já aparecem aqui. A autora nos parece reivindicar uma ordem em que lhe seja possível recusar certa noção de progresso e historicidade, que a solicitam narrar a história da fundação de Ouro Preto em padrões estabelecidos da historiografia, como as narrativas que ela declara ter consultado antes de executar o projeto da obra em apreço. Convém termos presente que o tema da fundação da cidade de Ouro Preto foi tratado pelo poeta Cláudio Manuel da Costa, de 1729 a 1789, na obra de pretensão explicitamente épica, intitulada Vila Rica. Tendo isso em mente, a poética de Romanceiro da Inconfidência, conforme descrita por Cecília Meirelles, conforma um diálogo com poetas do século XVIII, protagonistas do arcadismo brasileiro. O poema Vila Rica, como lemos nos versos de abertura transcritos abaixo, trata da origem mítica e do tema da natureza, igualmente um tópico da preocupação da autora. Então, eu vou ler só a primeira página. Cantemos, ó musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que se enche de aplauso de Albuquerque a história. Só para a gente sentir o clima épico desse poema, né? Que é lindíssimo, aliás. O relato mítico permite à poetisa compor um poema evitando o estudo linear e o historicismo, ainda mesmo historicismo, ao mesmo tempo que possibilita recuperar algo que se fazia presente entre os poetas do arcadismo. Para a poetisa, há de existir, no mais puro estilo grego, um relato fundador que dê conta de dar um logos à origem de Vila Rica, cenário dos acontecimentos que ela tem a intenção de narrar. Pois, contando que a cidade nasceu já prestigiosa e riquíssima de um riacho, Cecília Meirelles despreza o processo histórico associado à exploração extrativista para se fixar no aspecto que a permite conceber a cidade e, em consequência, os acontecimentos que ela abrigou como um desdobramento da physis. Há, portanto, o desejo de construir e explicar um transcurso que a proporciona um desvio da racionalidade moderna mediante a inclusão do mitos e da discussão em torno da natureza em seu discurso poético. O gênio mencionado por Cecília Meirelles se conecta com o gênio concebido no poema Vila Rica, o complementando e o esclarecendo. Em sua obra, o arcade, Cláudio Manuel da Costa, que morreu na prisão em função de seu envolvimento com a conjuração, se refere a um certo gênio da terra, o qual nomeia Filopontes.
Com o nome falante misturado a dois vocábulos, um de origem grega, philos, e outro de origem latina, pontes, o gênio de Cláudio Manuel, no auge do arcadismo brasileiro do século XVIII, já então sinaliza para a tradição clássica como um fundamento relevante da constituição da cultura brasileira. Filoponte, apesar de, desde sempre, habitar as florestas virginais brasileiras, não tem o nome tupi, como talvez seria esperado. Ao nomear o gênio das florestas tropicais a partir de vocábulos gregos latinos, o poeta indica com isso que o discurso sobre a relação entre homem e a natureza no Brasil, entre o homem e a natureza no Brasil, não pode prescindir da tradição clássica. A seguir, sugere que não é possível falar sobre essa relação ou qualquer outro tema vinculado à formação cultural do Brasil sem se levar em consideração a raiz civilizadora cuja matriz se encontra na antiguidade. Cecília Meirelles elege como horizonte de sua pesquisa um gênero de origem ibérica, ficcional e narrativo, surgido no final do período renascentista. Romance, então, como já dissemos, era o nome que se atribuía a um segmento de uma obra poética em versos, a reunião de vários romances, seguindo um nexo diegético, forma um romanceiro. O gênero eleito por Cecília Meirelles é inovador em sua época, o que deixa a autora à vontade para o explorar como uma modalidade narrativa não alinhada com modelos pré-estabelecidos, libertando-a de formas literárias e padrões da historiografia de seu tempo. Contudo, a narrativa de Romanceiro da Inconfidência não age com total liberdade poética. O respeito a vozes que exigem registro de sua história a vincula aos acontecimentos do século XVIII, obrigando a respeitar determinados padrões de veracidade e coerência histórica. Os romances que integram a obra em análise, embora sejam frutos de uma empreitada de natureza poética, preservam a informação histórica, sendo fiéis a dados e documentos referentes a eventos ligados à Inconfidência. É certo que a autora procurou libertar-se de tendências que pregavam a arte pela arte, evitando o exercício formal da arte de escrever. Ela torna patente a busca de uma dicção circunscrita à história, mas também livre para expressar o natural dos diferentes eventos trabalhados em sua obra. O romanceiro foi construído não sem normas pré-estabelecidas. Isso é uma citação já, né? O romanceiro foi construído tão sem normas pré-estabelecidas, tão à mercê de sua expressão natural, que cada poema procurou a forma condizente com sua mensagem. Fecha aspas. Paralelamente, a artista tem bem claro para si que sua obra segue um ponto para além do prazer que caracteriza o fazer literário. Lemos em como escrevi o Romanceiro da Inconfidência. O romanceiro não julga, abre aspas, o romanceiro não julga, ele é apenas um convite à reflexão. Todas as suas páginas mantêm esse desejo de equilíbrio. Narra o que foi ouvido nesses ares de Minas, especialmente nessa Ouro Preto, cheia de ressonâncias incansáveis, e apontar nessa interminável confidência o que lhe dá eternidade. O que lhe dá eternidade. O que não é somente uma palavra ocasional,
local, circunstancial, mas uma palavra de violenta seiva, atuante em qualquer tempo, desde que interpretada como ontem os oráculos e as sibilas. O ocasional, o local, circunstancial de seus contemporâneos e de todos aqueles que escreveram sobre a Inconfidência Mineira parece incomodar nossa escritora. Ela compreende que o artista, ao se utilizar do logos, deve manter um compromisso com algo que não se reduz a uma pesquisa de inovação estética ou a obediência de cânones retóricos. Ela fala de um desejo de equilíbrio, capaz de orientar o discurso não pelo gosto do leitor ou pelo manifesto literário mais em voga, e sim pela violência inerente à palavra oracular, pronunciada pela mítica Sibila. A autora tem como princípio que sua obra requer uma leitura particularizada, tendo como modelo a maneira respeitosa como os antigos recepcionavam oráculos e as palavras de cunho enigmático das sacerdotistas de Apolo. Não seria despropositado salientar que, ao sinalizar que o artista da palavra tem certa responsabilidade quanto ao emprego de logos, Cecília Meirelles não só se singulariza entre os seus pares, mas se aproxima da crítica que Platão faz à poesia mimética, censurando por ser prejudicial ou inútil quanto à aquisição da virtude. De outra parte, seria preciso manter em mente que romanceiro, como gênero, vincula-se à emergência das literaturas nacionais em língua vulgar. O gênero contrapõe uma composição em língua românica à esfera da escrita em latim. Lins Brandão anota que romanice opõe-se a todos os gêneros de discurso que se classificam no âmbito do latim: o filosófico, o teológico, o científico, o jurídico e, em parte, o histórico, bem como as diversas modalidades de poesia religiosa e eclesiástica. A oposição entre os gêneros de língua românica de apelo popular e os gêneros circunscritos à língua culta, de vertente elitista, caracteriza uma contraposição que interessa à autora de Romanceiro da Inconfidência. Lhe convém a língua do povo, em detrimento à linguagem erudita dos tratados de tribunais e ofícios religiosos. Seria proveitoso termos igualmente em mente que o gênero eleito por Cecília Meirelles emergiu da mesma época em que se divulgaram na Europa as cartas de Américo Vespúcio, dando conta do que o navegante florentino havia visto em suas viagens pelo Novo Mundo, tendo transitado pela costa brasileira. As cartas receberam uma recepção calorosa em toda a Europa, pois foram traduzidas em diversas línguas nacionais, ilustradas e impressas no sistema tipográfico em um avanço tecnológico que então se firmava. Do ponto de vista estrito da evolução dos gêneros literários, talvez seja difícil argumentar havia alguma conexão estreita entre a emergência do gênero romanceiro e a disseminação dos documentos que divulgaram Bom Selvagem entre os europeus. No entanto, o nexo temporal aponta para um período de renovação na imagem que a humanidade tinha de si mesma, e este não é um dado desprezível quando se trata de caracterizar os motivos que levaram nossa autora
a pensar o romanceiro como gênero adequado a seus intentos como narrador. A noção de novo mundo aparecia como um espaço simbólico e conceitual, e não simplesmente físico e territorial. Vamos lembrar que a escritora procurou um meio de expressão que lhe desse a oportunidade de narrar o que havia de calado nos relatos então conhecidos relacionados à Inconfidência. Mas não só isso. Conforme nossa argumentação vem procurando sustentar, ela procura igualmente um meio que marcasse o grau zero da literatura nacional, dando-lhe a oportunidade de explicitar a necessidade de uma volta ao princípio no rumo tomado pela literatura brasileira e, a bem dizer, penetrar em um novo mundo, entre aspas, e em uma terra incógnita, entre aspas, no que diz respeito ao fazer literário no Brasil. Note-se que o aparecimento de romanceiro como gênero se encontra associado à emergência da tipografia e da consequente facilitação de impressão de opúsculos e bem como livro. O surgimento do gênero é pertinente a um período de renovação intelectual e tecnológica, que interessavam por demais àquela que se propunha dar um novos aspectos sutis dos eventos da Vila Rica no século XVIII. Em cenário, a escritora caracterizou assim seu discurso. Tudo me fala e entendo. Escuto as rosas e os girassóis desses jardins, que um dia foram terras e areias dolorosas. O passado não abre sua porta e não pode entender nossa pena. Mas, nos campos sem fim, que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena. Vaga forma do tempo desprendido. A dicção buscada por Cecília Meirelles centra-se, pois, na intenção de representar as rosas e os girassóis desses jardins, entre aspas, né? E fala a uma, aspas, vaga forma do tempo desprendido. A perspectiva da escritora se constrói desde um ponto universal e atemporal, posto por uma herança comum a todos os homens e, portanto, avessa à particularização do fazer literário. Cecília Meirelles evoca novamente o gênio de Miungo, aludido nas linhas iniciais da conferência, quando é questão de descrever a inspiração da obra. Note-se que o papel legado ao gênio por Cecília Meirelles difere substancialmente do gênio do romantismo, responsável pelo furor criativo do escritor. Vejamos que a poetisa relata sobre a origem de sua criação literária a respeito da Inconfidência Mineira. Quando, há cerca de 15 anos, cheguei pela primeira vez a Ouro Preto, o gênio que a protege descerrou como num teatro o véu das recordações que, mais do que sua bruma, envolve essas montanhas e essas casas. E todo o presente emudeceu, como uma plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. O gênio de Vila Rica, desta feita, aparece como agente responsável por uma alteração cênica, que permite à poetisa perceber algo determinante no cenário que contempla como espectadora. O gênio não age sobre a consciência da autora, mas no desempenho de um ato protetor de sua própria demiurgia. Promove a visão da realidade livre da bruma, entre aspas, que a encoberta. A conferencista explica que, por uma causa alheia à sua subjetividade, os acontecimentos que testemunham no presente se mostram iluminados
pelo passado. E conclui: porque nesse mundo emocional que o tempo acumula todos os dias, nem o mais breve suspiro se perde, se ele for dedicado ao aperfeiçoamento da vida. Né? Então, nem o mais breve suspiro se perde se ele foi dedicado ao aperfeiçoamento da vida. Muitas coisas se desprendem e se perdem, ou parecem desprendidas ou perdidas, ilimitando o tempo, mas outros vêm como heranças intactas, de geração em geração, caminhando conosco, vivas para sempre, vivas e atuantes, e não lhes podemos escapar e sentimos que não lhes podemos resistir. Fim da citação de Cecília Meirelles. Por ordem do guardião da cidade, os agentes dos eventos presenciados pela poetisa calam-se e antigos atores se posicionam na ânsia de se desprender, desempenharem seus papéis. O gênio dissipa a ilusão que envolve o presente, revelando que os festejos e as cidades vistos pela autora não têm consistência, a não ser se percebidos como uma sombra, uma mímese do passado. Desde a intervenção dos gênios, os festejos presenciados pela artista ganham uma conotação ritualista e, desta feita, teatral. A convencista explica que a mudança que se processou no plano objetivo a forçou a seguir por sua própria dinamis, o seu próprio poder. Um modelo de racionalidade capaz de dar conta, de dar um logos à revisão, então, a visão, então, revelada por uma causa alheia a ela mesma. Gente, então eu vou encerrar aqui, embora eu tenha ainda mais o que falar. Mas não só eu estou cansado, mas como o tempo para a nossa conversa, ele não queria prejudicar esse intervalo, entendeu? Embora eu tivesse ainda bastante coisa para dizer, deixa eu mencionar rapidamente. Meu argumento vai no encontro de que a Cecília Meirelles ela visa estabelecer um diálogo com os Árcades, poesia Arcade. De que maneira? Ela volta-se para princípios poéticos da antiguidade. Em princípio, a poética, essa passagem que eu li, dá conta de interpretar a poética do Romanceiro de Confidência. No entanto, eu vejo ponto de contato do projeto literário de Romanceiro, não diretamente com quer dizer, sem negar essa relação de Cecília Meirelles com a poética, a qual ela dá a entender conhecer, mas se nós recuarmos a apreciação da poética que Platão faz lá no livro 2 da República, no livro 3, a gente ganha ganha um arcabouço linguístico para tratar do fenômeno que acontece aqui. Qual é esse princípio poético lá da República? Eu vou dizer muito rapidamente, de que é possível
um discurso, um gênero, uma espécie de logos que acomoda o fazer poético, acomoda mentira, a ficção, então, a ficção, a verdade. E aí, nada mais que isto que Cecília Meirelles está fazendo, acomodar a ficção à verdade, pressupostamente que a verdade seriam os fatos históricos. Então, essa maneira de narrar conceitualizada por Platão, ela nos ajuda a entender o fazer poético de Cecília Meirelles. Sobretudo por uma questão muito interessante, que eu li e frisei que, para Aristóteles, o poeta, portanto, a literatura, se caracteriza por uma certa produção, um poema, uma fabricação do poeta, que fabrica nomes e coisas. No entanto, se nós recuarmos a Platão, nós vamos perceber que podemos analisar o fazer poético de Cecília Meirelles com o entendimento de que o artista, aquele que faz literatura, ele não só produz alguma coisa, mas ele acomoda, ele ajusta essa fabricação, esse poema, entre aspas, verdade. E daí engendra, faz nascer um gênero de discurso que não é nem falso, nem ficção, nem verdadeiro, verdade. Então, esse misto de ficção e verdade é a maneira como eu estou argumentando ser possível analisar a poesia de Cecília Meirelles. Tá? Então, é isso. Obrigado.